Gálatas capítulo 1. A partir do verso 6. Diz a palavra do Senhor: não há outro evangelho. Eu sou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, que se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que este seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Pai, essa é a sua palavra, palavra da verdade, palavra da salvação, palavra viva, palavra eficaz. Que no nome de Jesus, ó Deus Santo, essa palavra que é eterna, ela vem encontrar morada nos nossos corações aqui nessa noite. Que o Senhor possa ministrar a cada um e cada uma aqui nessa noite, Senhor. Que saiamos satisfeitos somente no Senhor. E que Teu Santo Espírito seja aquele que nos dá discernimento, favor e graça aqui nessa hora, Pai. Que haja, Deus, uma unção de entendimento, uma unção de ensino. Que haja, Deus, aberturas dos nossos olhos para que possamos compreender as verdades do Teu reino aqui nessa noite. Que o Seu nome seja exaltado, Senhor. Que somente o Seu nome seja pregado e desejado aqui nessa noite, Deus. É o que nós oramos nessa hora, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, pode sentar os irmãos. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, o povo da cidade da Galácia. Essa é uma carta que Paulo, melhor dizendo, que Paulo, ele é, vamos dizer assim, menos educado. A carta aos Gálatas é aquela carta onde Paulo, na introdução, ele não vem de boas palavras, ele não vem ali medindo o terreno aos poucos, igual nas outras cartas. A carta de Paulo aos Gálatas é uma carta onde Paulo ele já chega de sola, já chega de voadora no peito, o que mostra uma indignação de Paulo. Quando a gente está indignado com alguma coisa, geralmente a gente não mede as palavras. A gente pode até segurar um pouco, não falar tudo aquilo que a gente quer, mas a gente já vai direto ao ponto. O pessoal que é casado aí, os varões, quando você chega e olha no rosto da esposa e vê que a parada não está boa, você já sabe. Ela pode até tentar ali ir para um lado, ir para o outro, rodear o assunto, mas você já sabe que vai dar ruim. Você já espera o pior para chegar. Muitas das vezes você quer encurtar o caminho e já até fala, não, já fala logo, vai. E é isso mais ou menos na carta de Paulo aos Gálatas que ele faz. Paulo ele já chega ali
se apresentando, já chega falando para os senhores irmãos e já vão direto para o assunto. Paulo mostrou sua indignação por conta daquilo que ele tem de mais precioso, que é o Evangelho. Paulo, depois que ele se converteu a Cristo, Paulo ele colocou o Evangelho como aquilo que ele tinha de mais precioso. E ele deixou esse legado para todas as igrejas que ele plantou, para todas as pessoas que ele evangelizou, que ele ministrou, que ele treinou para ficar no lugar dele, para o substituir. E deixou também para aqueles que leiam suas cartas e forem inspirados pelas suas cartas. Ter o Evangelho como aquilo, o seu bem mais precioso. E quando a gente vê o nosso bem mais precioso sendo vilipendiado, sendo tratado de qualquer forma, sendo esquecido, deixado, isso causa indignação em nós. Paulo, ele está indignado, porque uma vez ele chegou até essa cidade, ele pregou o Evangelho de Cristo Jesus. Depois, ele plantou aquela igreja, ele discipulou aquelas pessoas. Todo o ensino do Evangelho da verdade. Mas Paulo era apóstolo. O apóstolo ele não fica preso em um lugar só. O apóstolo ele vai plantando igrejas. O apóstolo é itinerante. Paulo ele plantou uma igreja, treinou pessoas, evangelizou pessoas. A igreja estava ali estabelecida. E Paulo foi para a sua próxima missão. Só que aí veio todo o problema. Uma vez que Paulo não estava mais lá na igreja da Galácia, aquelas pessoas começaram a querer provar de uma outra fonte. Aquelas pessoas começaram a querer provar de uma outra água. Aquelas pessoas começaram a querer achar que o evangelho que Paulo tinha pregado não era suficiente. E começaram a querer introduzir algumas coisas nesse evangelho puro, que foi o evangelho que Paulo pregou, que Paulo ministrou. Algum tempo atrás, 1 ou 2 meses atrás mais ou menos, uma amiga me mandou uma mensagem falando: Deus, tira uma dúvida. O que significa tal coisa? Eu fui lá e expliquei para ela. É isso. Depois ela fez uma segunda pergunta, e na segunda pergunta eu já entendi. Ela quer chegar em algum lugar, ela não quer saber o significado. Ela fez uma segunda pergunta: mas dentro da igreja, isso é comum, isso é liturgia, isso é doutrina? Eu falei: não, não é doutrina. Na minha modesta opinião, e de pessoas de muito respeito dentro do nosso meio evangélico, isso daí é querer acrescentar alguma coisa na obra da salvação. Isso é querer acrescentar alguma coisa no evangelho que é puro. Por exemplo, estou anunciando ele, mas não é Jesus voltar, não são as trombetas. E que ficou abafado. É agora. Pessoal, se você sentiu medo agora, eu aviso. O tempo está próximo. Mas voltando. Por exemplo, existem muitas igrejas que existe aquela figura de querer endeusar elementos judaicos. Shofar, Arca da Aliança, aí o sacerdote lá usa o talite. E aí vai aquela coisa: vamos entrar com a Arca da Aliança dentro da igreja. É aquela cerimônia para a Arca da Aliança entrar na igreja, coloca a Arca da Aliança no altar, aí os galera tocam chofar, tá, blá 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 blá. Só que o que significa, o que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, na antiga aliança, é o elemento da antiga aliança. A arca simbolizava a presença de Deus.
Deus estava aonde a arca estava. Mas nós estamos numa nova e superior aliança. Agora a presença de Deus não está dentro de uma arca. A presença de Deus está em mim e em você. Logo, na nova aliança, a arca de Deus é você. Amém, Jesus. Quem carrega a presença de Deus é você. Amém, Jesus. Você não precisa de um símbolo, de uma arca. Olha, agora a presença de Deus está chegando, porque a arca da aliança está chegando. Não. A presença de Deus está manifesta porque você está carregando essa presença. Amém, Jesus. E aí, cultos ditos proféticos. E aí se colocam todas essas parafernálias de se desviando do evangelho puro. Nós não somos judeus. Nós somos igreja. Amém, Jesus. A palavra diz que de dois povos ele fez um. Amém. Que dois povos são esses? Dos judeus e dos gentios. Deus criou a igreja. Amém, Jesus. Não faz sentido nós querermos retornar para usar elementos lá da antiga aliança, lá do judaísmo. Por quê? Porque nós estamos numa superior aliança. Aleluia. Isso é um desvio do evangelho puro e simples. E aí se fazem campanhas. Campanha disso, campanha daquilo outro, campanha para alcançar tal coisa, 7 passos para aquilo, para não sei o quê. E tudo isso nada mais é do que você está falando. Jesus, quando você falou, tetelestai, já está consumado. Aquilo foi uma mentira. Foi insuficiente. A sua obra na cruz foi insuficiente. Por isso, eu vou fazer uma campanha, eu vou colocar mais sei lá, não me recordo. Essa é a revolta de apóstolo Paulo. Paulo pregou o evangelho de Cristo. Paulo pregou o evangelho da liberdade. Por isso que a carta de Gálatas também tem outro nome. A carta de Paulo aos Gálatas também é conhecida como carta da liberdade cristã. Porque se você for ler depois todos esqueci quantos capítulos que são agora, são 8, 10. Mas se for ler todos os capítulos de Gálatas, ali para vários momentos, Paulo está falando acerca de uma liberdade. Uma liberdade que só o Evangelho nos proporciona. O Evangelho é a liberdade de fato. Todas as outras liberdades que o mundo propaga, que as pessoas falam, são mentira. Somente o Evangelho de fato nos faz livres. O Evangelho é aquele que nos dá a opção. Ou eu sigo o Evangelho, ou eu não sigo. O cristianismo é a única religião que te dá a total liberdade de você servir a Deus ou não. Você pode fazer a opção de não servir a Deus. Deus não vai ficar chateado se você não servir a Ele. Se alguém nunca te falou isso, estou te falando agora. Deus não vai ficar triste se você não servir a Ele. Deus não vai entrar em depressão se você não servir a Ele. Deus não vai precisar fazer terapia. Pai, nossa, o Deilson apostatou da fé. Nossa, que perda terrível para a eternidade que nós teremos. Não. Quem precisa de Deus somos nós. Verdade. Nós temos que agradecer o fato da obra da cruz ter sido colocada à nossa disposição. Nós temos que agradecer todos os dias pela graça de Deus para conosco. Porque nós fomos a parte que ofendeu. Verdade. E a parte que foi ofendida que proporcionou o caminho de volta. Amém, Jesus. A parte ofendida normalmente vai virar, você me ofendeu, agora azar o seu. Mas não. Deus que foi a parte ofendida propôs o caminho de volta. Amém, Jesus. E todo dia Ele te dá um toque, ó, vem para mim. Vem para cá. Olha, o caminho é esse. Olha como eu tenho te abençoado. Olha como eu tenho te livrado.
Esse é o evangelho puro e simples. Esse é o cristianismo sem rodeios. Só que aí Paulo fala para os abençoados da igreja dos Gálatas: eu estou surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para um outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Aqui é lindo isso que ele fala. Não é outro evangelho. Por quê? Porque não existe outro. Não existe outro. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, ele está dizendo o quê? Não existe outro. Verdade, meu Deus. É comum, por exemplo, tem um amigo que ele era vascaíno. Cresceu vascaíno, vida toda vascaíno. Só que aí chegou início dos anos 90. O Flamengo estava bem na fita. Virou flamenguista. E aí quando ele virou flamenguista, chegamos em meados dos anos 90, o jogo virou. Quem começou a dominar o pedaço? Clube de Regatas Vasco da Gama. E ele ficou lá, cara de bobo. O problema sou eu. Quando eu era Vasco, não arrumava nada. Agora que eu virei Flamengo, o Vasco começou. Ele trocou de um time para o outro. Por quê? Tem outro time para você torcer. Você não precisa ser flamenguista. E nem deve ser flamenguista. Você pode ser vascaíno, deve ser vascaíno. Você pode ser tricolor, santista, corintiano, Mirassol, América. Porque são outros times, tem vários times para torcer. A geração dos Enzo aí é PSG, Real Madrid, Bayern de Munique. Tem outros times para você torcer. Mas quando nós falamos de evangelho, não existe outro. Paulo está falando, olha, vocês estão abraçando um outro evangelho, que na verdade não é outro. Por quê? Porque não existe outro. Verdade. Só existe um evangelho. Amém. É o evangelho de Cristo Jesus. E ele continua: porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Vou parar aqui, vou entender. Querem perverter o evangelho de Cristo. Querem contaminar a água que é pura. Existem aqueles que querem fazer você olhar por uma outra ótica que não a ótica do próprio Cristo. E aí começam aquelas frases: ah, mas não é bem assim. Ah, mas não tem nada a ver. Ah, mas isso não é para o nosso tempo. Ah, isso nós precisamos atualizar. Ah, mas isso... Aí vem para a galera da militância. Ah, mas isso é um discurso retrógrado, um discurso de ódio. Querendo perverter o evangelho que é puro. Cenas dos próximos capítulos. Eu vou fazer questão de ouvir por cima uma pregação de um pastor aí que deixou de ser pastor. Para mim, ele deixou de ser pastor. Eu admirava muito ele, é um cara inteligentíssimo. Mas deixou de ser pastor, abraçou a ideologia e virou militante. Eu? O dia que eu larguei mão dele foi o dia que ele quis trazer aquela passagem de Jesus com a mulher samaritana e quis ali colocar que Jesus estava conversando com a mulher em um duplo sentido. Eu olhei aqui e falei: não, parei, não dá mais. E aí dali foi só a ladeira abaixo. Só a ladeira abaixo. E essa semana eu vi alguns trechos de uma pregação dele. Eu falei: meu Deus do céu. Os batistas não aguentaram ele, expulsaram ele. Ó, meu irmão, você não pode ser mais pastor batista não, passa. Hoje ele prega num
teatro, cinema, sei lá, o lugar que ele prega lá. E o negócio está cheio. Porque as pessoas querem o quê? Justamente esse discurso que massageia o ego, esse discursozinho aí ideológico, mas não querem o Evangelho, pervertendo o Evangelho. E aí o apóstolo Paulo diz, verso 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, pregue a vocês o Evangelho diferente do qual temos pregado, que este seja anátema. Paulo começa dizendo, mesmo que nós, mesmo que eu, pregue alguma coisa diferente daquilo que eu já preguei, considere isso anátema, maldito, amaldiçoado. Eu estou pregando isso aqui hoje, aí vamos supor que chega amanhã, domingo, pregação de domingo, eu vou e falo que vamos fazer aqui o culto de consagração ao coração imaculado de Nossa Senhora. Vocês vão falar amém? Claro que não. Amém, eu estou meio susto agora. Vou ver, nossa, calma, Bar mitzvah. O pessoal da igreja que você gosta lá faz. Parei. Mesmo se eu prego uma coisa desse tipo, se eu chegar aqui e falar, olha, Jesus, a obra redentora de Jesus, não é só Jesus, existe uma corredenção. Vocês não vão falar amém. Não, mas eu tenho isso que está falando, não interessa que seja eu que esteja falando. Interessa que seja aqui a pastora falando, que seja o pastor Samir falando, que seja o bispo Paulo Rangel falando. Se não for evangelho, chuta. Se aparecer uma revelação, vir aqui, você tem uma visagem de um anjo falando outra parada. Rejeita. Eu já contei isso aqui uma vez, mas é sempre bom a gente ficar relembrando que nós somos servos de Deus. E a gente fala que a gente quer se humilhar aos pés do Senhor e tal, mas a humilhação não é uma humilhação no sentido que Deus ele pisa na sua cabeça, você pagar penitência de joelho, mas vem de joelhos até mim, rasteja, coloca uma corrente no seu pescoço. A humilhação no sentido de você se render e falar, Deus, eu não tenho nada aqui, ó, eu me lanço nos seus pés aqui. É no sentido de você se despir de você mesmo. Não no sentido sádico de Deus ficar te humilhando, aqui, te expor para os anjos, aqui, isso aqui, ó, pecador, não é isso. E uma vez, uma pastora que eu tive, a pastora Márcia, contou a experiência do que ela foi num retiro de uma igreja ministrar. E antes de passar a palavra para ela, uma irmã pediu para dar um testemunho. E a irmã foi lá dar o testemunho. Igreja, eu estava com insônia, não estava conseguindo dormir. E eu rolava para lá, rolava para cá, não dormia. Aí Deus falou assim comigo, ponte de pé, porque eu quero falar contigo, varão. A igreja, glória, aleluia. Ela levantou, saiu dos seus aposentos. E Deus falou para ela, vá até o campo. E ela foi até o campo. E na hora que ela estava lá, orando a Deus no campo, ela disse que teve uma visão de um anjo. E o anjo falou para ela, se você é serva de Deus, se ajoelhe. Ela falou, se ajoelhou. Se você é servo de Deus, coloca a boca no pó. Ela botou a boca no pó. Se você é servo de Deus, rola para a direita, rola para a esquerda. Finge morto. Não, sei não, sem invenção minha. Depois, se você é servo de Deus mesmo, come esse capim. Isso não é invenção minha. Come esse capim. E ela comeu o capim. E ela falou, eu comi o capim, irmãos. E não sei o que. A igreja, aleluia. A coisa toda. Enquanto todo mundo falava, meu Deus, aleluia. A pastora falou que botou a mão na cabeça, misericórdia. Que Deus é esse que fica lá te humilhando? Você comer capim?
Rola à direita, rola para a direita, rola para a esquerda, finge morto. Vai, pega lá o osso lá para jogar. E aí as pessoas confundem todas essas coisas de uma visão espiritual, de uma revelação, porque na revelação é revelamento, profético, que não é nada de profético, é misticismo puro, se afastando do verdadeiro evangelho da graça de Deus. A indignação de Paulo é justamente por conta disso. Eu preguei o evangelho da verdade, vocês estão aí se deixando levar por todas essas coisinhas. Tem a tintura, a pintura de evangelho, a pintura de ser de crente. Mas passar longe daquilo que é o evangelho de fato. No verso 10 ele diz: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Se tivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. E aqui é aquele limite, que vai chegar um momento que nós vamos desagradar as pessoas, por conta do Evangelho. Lembre-se do equilíbrio. Somos equilibrados, somos moderados. Isso aqui não é desculpa para você sair arrumando tumulto com os outros na rua à toa. Mas vai chegar um momento que nós vamos arrumar problema com as pessoas no mundo por conta do quê? Por conta dos nossos valores. Vai chegar um momento que o Evangelho vai ser ofensivo para as pessoas. Vai chegar essa hora. Vai chegar aquele momento que aquele seu melhor amigo, aquela sua melhor amiga, aquele seu parente mais próximo, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, eles vão ficar chateados com você por conta do Evangelho. E aí Paulo está falando, eu estou querendo aqui agradar as pessoas ou quero agradar a Deus? Se a minha motivação fosse agradar pessoas, eu não seria um servo de Deus de fato. É verdade. Se a nossa intenção nessa terra é agradar pessoas, nós não somos servos de Deus de fato. A nossa intenção é agradar ao Senhor. A nossa motivação é agradar ao nosso Deus. Aí vão virar cara, fazer bico, não importa. Eu estou em obediência a Deus. É isso que importa, é isso que vale. Amém, Jesus. E Paulo continua. Paulo já começou de solo. Verso 11. Mas informo a vocês, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Não é papo de coach. Não é papo de mentor. Eu fui numa igreja um tempo atrás, igreja grande, cheia de pompa e tal, aquele culto ali perfeitinho. Chegou o momento da palavra, uma boa palavra, ministrada do pastor da igreja. Estava gostando do culto, mas o que me pegou ali foi numa hora que ele estava, depois da pregação, ele falando dos avisos, ele chegou e falou, nós vamos voltar com as nossas mentorias. Existe o meu grupo de mentoria, eu sou mentor de algumas pessoas, nós vamos abrir vagas para uma nova turma para ser mentoreado diretamente por mim, diretamente pelo pastor da igreja. Eu falei, mas calma aí. Mentoria, papo de coach, papo de autoajuda. E você, como pastor da igreja, vai abrir vagas para as mentoradas, sei lá como é que fala. Isso é um ofício do ministério pastoral. Não é mentoria. Você vai estar discipulando. Você vai abrir vagas para as pessoas da sua igreja serem discipuladas por você.
Você é pastor de alguns, não é pastor de todos. E depois eu não falei, guardei aquilo para mim, fui embora, tal. Depois conversando com meu amigo lá, toquei nesse ponto, ele falou: Deus, tem mais uma coisa que você não sabe. O que foi? Essa mentoria é paga. Eu falei: não pode. Quase que eu voltei lá. Eu falei: você faz para mim no dia, eu volto lá. Fazer igual o pessoal lá do início, lá da época da igreja raiz lá. Quase que você faz para mim o espírito do profeta Elias ia tomar minha vida para ir lá, para o profeta de Baal. Por isso que Paulo está indignado. Perverter o Evangelho, agradando pessoas. O Evangelho, uma mensagem humana, uma autoajuda. Verso 12 ele fala: porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. A diferença do apóstolo Paulo para os demais apóstolos é que Paulo ele não caminhou com Jesus ali no ministério de Jesus. Paulo ele veio para Cristo depois que Jesus já tinha sido assunto aos céus. Paulo ele teve um encontro com Cristo no caminho para Damasco. Ali Jesus o chamou. Mas Paulo não se tornou o apóstolo Paulo que nós conhecemos a partir daquele dia. Paulo ainda teve uma luta para ele ser aceito pela igreja. Paulo ele começou a caminhar com aqueles cristãos mais antigos para aprender. Depois Paulo foi lá para as terras das Arábias lá. E quando ele estava lá esquecido para aquele canto, foi onde Paulo foi ensinado pelo próprio Jesus, com a revelação direta de Jesus Cristo para o apóstolo Paulo. E depois dessa revelação direta de Cristo para o apóstolo Paulo, ele se tornou o apóstolo que nós conhecemos. Um caminho. Houve um tempo de maturação, houve uma caminhada, houve um processo para que Paulo ele deixasse tirasse do seu coração aquele Paulo da lei, aquele Paulo judeu, aquele Paulo adorador das leis e da sabedoria judaica, se tornasse o apóstolo dos gentios, se tornasse um portador da mensagem da graça do Senhor. E é isso que Paulo ele deixa como mensagem, deixa como ensinamento, doutrina para a igreja do nosso tempo, para a igreja até o dia da volta de Cristo Jesus. A doutrina da graça, o evangelho da graça. Não o evangelho parado. Não o evangelho que aceita qualquer coisa. Nós acabamos de sair da comemoração da Reforma Protestante. E o lema da Reforma é Igreja Reformada, sempre reformando. Por que eles colocaram esse lema, sempre reformando? É porque em todo tempo nós temos que estar vigilantes, para não nos deixarmos levar por outras mensagens, para não nos deixarmos sermos seduzidos pelas paixões do mundo, pelo discurso fácil, por palavras que são proferidas até mesmo aqui de cima, que não estão no Evangelho, mas a galera levanta a mão. Olha, uma vez eu estava numa igreja, o pregador lá, todo afogueado lá, tal, ele falou: é isso, que outro, e o povo lá pulando lá, tal. Depois falou: como diz a palavra, que diante do Senhor até a tristeza salta de alegria. Todo mundo, se até a tristeza salta, eu também salto. E depois veio um outro pregador lá, outra pessoa, ele repetiu que na palavra do Senhor diz que diante dele até a tristeza salta de alegria.
Até que veio tempo depois um mais bíblico. Ele vai e fala: você já leu aquele texto? E fala que diante do Senhor quer dizer só salto de alegria. Aí o cara já começou a ficar animado. Você já leu? Aí o pessoal ficou assim: mas você leu, eu sei que alguém não você leu, não, porque não tem. Não tem esse texto na Bíblia. O pessoal fica: E aí as pessoas falam do púlpito lá, coisa que nem na Bíblia está, mas por causa da entonação e sabendo que o pessoal não é deliano, que vai lá buscar para ver se está mesmo, fala, solta e a galera aceita e fica por isso mesmo. Por exemplo, vou chegar aqui e vou falar, como diz a palavra, como diz Jesus, o próprio Jesus disse: esforça-te que eu te ajudarei. Não tem. Como diz a palavra, os humilhados serão exaltados. Não tem. Como diz a palavra, não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus. Não tem. Mais um. Como diz a palavra, que Deus, Ele lançou o seu pecado no mar do esquecimento. Não tem. Essa do mar do esquecimento, uma vez eu falei que não tinha na Bíblia, e uma irmã lá na outra igreja: não, Deus, tem, filho? Não tem. Não tem. Me mostra. É lá. Eu não sei onde está. Mas tem até aquela música que fala: vem, que daí a música? A música está errada. Entre a música e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. E a música... Ai, Jesus. Não surpreende que o autor da música hoje se apostatou. Não vou falar o nome dele aqui, vou gerar processo. Hoje em dia, estão sendo filmados, rola no mundo todo. Um abraço, cabeludos. Essa indignação do apóstolo Paulo é ver aquilo que é tão valioso sendo tratado como qualquer coisa. E aí você pensa: nossa, mas eu vim hoje eu queria ver uma palavra sobre os milagres de Jesus. Queria vir aqui hoje falar sobre Zaqueu, que se encontrou com Jesus, ou sobre Davi, que foi enxergado de cargas malhadas, Deus o achou, mas melhor do que todas essas coisas é eu te alertar acerca daquilo que tem afligido a igreja desde o início. As mensagens que não são o evangelho, aquilo que tenta fazer com você por distração, tirar o seu olhar do Senhor Jesus. Não adianta aqui eu pregar sobre milagres. Não adianta aqui eu pregar sobre o Espírito Santo. Se você estiver vacilante ou ter dúvidas acerca do Evangelho da verdade. O que vai te manter de pé, o que vai garantir a sua eternidade, é a sua fidelidade a essa palavra. É a sua fidelidade ao Senhor dessa palavra. No fim dos tempos, Jesus ele não vai chegar lá: quanto você sabe acerca dos milagres que eu fiz? Ele não vai te perguntar isso. Vai chegar lá e não vai levar em conta, igual pegando o barcano que eu falei semana passada, ele não vai levar em conta os congressos que você participou, os retiros que você foi. Ele vai levar em conta se você se manteve fiel à sua palavra e a Ele. É isso que importa. É isso que Ele vai levar em conta. Ele vai levar em conta se você entendeu esse evangelho e o colocou em prática.
Eu estou aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, para trazer luz a você, para trazer entendimento a você. Essa semana eu estava me lembrando de uma vigília que eu fui ministrar. E eram 5 pregadores. Foi a primeira. Ela colocou a igreja subiu até metade da altura. Veio o segundo. A igreja subiu até o teto. Eu pensei, pô Deus, você sempre me dá essas missões doidas, né? Eu tenho que ser o cara que vai estragar tudo. E eu fui aquele que peguei a igreja que estava lá no teto e botei aqui. Porque estava aquela coisa toda, mas sem entendimento nenhum. A primeira coisa que eu fiz, opa, desce para cá, vamos entender tudo isso que vocês receberam aqui. Vamos colocar para funcionar uma coisinha que tem aqui dentro, aqui, ó, que não é enfeite, que Jesus não tirou quando você aceitou Ele. Você tem que ter entendimento. A fé cristã, ela também pensa. Incrível que pareça. Às vezes você acha, nossa, eu não sabia que fé e razão caminham junto. A fé também é racional. É por conta dessa racionalidade que nós compreendemos as verdades disso aqui. Quando a gente apela para a lógica, nós abraçamos esse evangelho. Quando nós olhamos o sobrenatural, nós também chegamos até esse mesmo evangelho. E mesmo que venha alguém, até mesmo um anjo, pregando um evangelho diferente desse, rejeite. E subindo aqui, o Wesley falou, conversando ali, tá, falando uma situação, ele me lembrou de um pregador. Eu falei para ele, apesar dos muitos contos que eu tenho contra ele, isso daí, isso é uma verdade, isso aí faz sentido. Nós não guiamos por isso aqui. Nós não nos guiamos pelo nome de ninguém. Nós não nos guiamos pela fama de ninguém. Se ele é famoso, se ele está na mídia, se ele é milionário. Nós nos guiamos por aqueles que pregam a verdade. Nós recebemos a palavra, as ministrações daqueles que pregam a verdade. Que no nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, na noite de hoje, você coloque esse livrinho aqui como seu bem mais precioso. Eu já dando spoiler para domingo. Domingo, nós vamos falar aqui sobre um tema que muita gente faz campanha com esse tema. Nós vamos ver que as campanhas que o pessoal faz com esse tema não tem nada a ver com o que está escrito na palavra. Aquele texto que diz, por essa causa eu me ponho de joelhos. Com certeza você já viu por aí diversas igrejas uma campanha com esse nome. Mas não tem nada a ver com o que o texto diz. Nós vamos ver o que o texto diz de fato. E por que nós nos colocamos de joelhos por essa causa, que é a causa que Paulo fala no seu texto. Se coloque para essa noite. Vamos orar. O Deus dessa graça, o Deus que se revela a você através dessa palavra, dessa ministração, dessa verdade, esse Deus que só pode ser conhecido através desse texto que fala dele. Se você quer conhecer a Cristo, se você quer conhecer o Senhor, você deve não se guiar pelo filme Paixão de Cristo do Mel Gibson. Você não tem que se guiar pelas novelas da Record,
pelos filmes de fim de ano que passa na Globo lá, aqueles filmes que tem uma... A cada 10 minutos tem uma barbaridade. Tem que se guiar pela palavra, pelo Evangelho do Senhor. Esse Evangelho que Paulo, ele pregou aos Gálatas. E ele exortou esses Gálatas a não se desviar desse caminho. O que o Senhor fala para você nessa noite é para você voltar o seu olhar para Ele. Para você voltar o seu olhar para esse Evangelho de fato. Para você não querer uma fé palpável. Uma fé que você possa colocar a mão, uma fé que você possa ver com seus olhos naturais. Porque a fé, ela não é visível. Nós chamamos à existência aquilo que nós cremos em fé, aquilo que ainda não existe, aquilo que ninguém vê. Depois ela passa a ser vista, mas a nossa fé não se baseia em algo que nós estamos vendo. Nós olhamos além, nós olhamos para o sobrenatural. Você está aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, buscando algo do Senhor. Você tem uma oração aí no seu íntimo. Você está aqui nessa noite. Quem sabe dando uma última chance para você mesmo. Você está aqui nessa noite que você rodou para tudo que é canto aí, não achou resposta, quem sabe é lá. Uma vez eu levei uma amiga num culto. E depois desse culto ela falou para mim: Deus, vou te contar algo. Essa semana eu estava falando para Deus o seguinte: Deus, eu vou te dar uma última chance. Olha que até prepotência. Eu vou te dar uma última chance para eu poder te ouvir. Para o Senhor poder falar comigo, para o Senhor poder me reavivar. Só que eu não sabia para onde ir. E de repente você me convida para vir nesse culto. E por que eu chamei ela para ir naquele culto? Não me pergunte, eu também não sei. E ali Deus falou alguma coisa com ela. Algo entre ele e ela, somente. Ela disse que ela teve a resposta. Eu quero falar para você nessa noite, meu irmão e minha irmã. É que a palavra diz em Salmos, se não me engano é o 86. Que Deus ele envia o seu anjo para pegar a sua lágrima e coloca em um odre, num jarro, num vaso, depende da versão. Se Deus ele mobiliza um anjo do céu para vir colher uma lágrima que cai do seu rosto, um detalhe tão ali significante, mas Deus ele se atenta para esse detalhe. Isso mostra que ele tem toda a atenção sobre você. Isso mostra que ele está ali atento quando você se prostra e coloca o seu coração em sintonia com ele e coloca a sua vida em rendição a ele. Não é o muito falar, não são as palavras bonitas. Diante do Senhor vale muito mais um coração sem palavras do que uma oração cheia com muitas palavras e o coração não está lá. O profeta Isaías disse: esse povo, ele me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Deus, Ele sonda e conhece o seu interior. Deus, Ele sabe da sua intenção de fato. Deus, Ele sabe se você é de verdade ou não é. Você pode até me enganar com a sua expressão, com aquilo que você está exteriormente. Você pode enganar as pessoas que estão à sua volta. Mas Deus, Ele não é enganado. O que Deus Ele quer de você nessa hora é essa expressão de verdade. Para você não perder o seu tempo. Para você saber que Ele é um Deus que responde oração. Que Ele é um Deus vivo. Sua oração sobe diante aos céus, até o Senhor, como a figura do Antigo Testamento que dizia que as orações subiam como incenso. Não existe mais uma barreira para a sua oração chegar até os céus. Quando Jesus ele foi batizado, a palavra diz que os céus se abriram, o Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba. Depois desse episódio não existe nenhum relato dizendo que os céus se fecharam. Os céus permanecem abertos. Uma vez que esses céus estão abertos, a sua oração chega até o Senhor. E as dádivas do Senhor que Ele libera dos céus, elas chegam até você. Santo, se mova no nosso meio, Espírito Santo. Coloca as palavras na nossa boca, Espírito Santo. Se existe algo, Deus, a ser dito pelo seu filho, se existe algo, Senhor, a ser dito pela sua filha, mas que ela não tem palavras para dizer, Espírito Santo, coloca as palavras na nossa boca. Espírito Santo, ore por nós. Seja uma expressão de louvor no interior, Senhor. Espírito Santo, traga para fora. Clamamos por essa inspiração nessa noite. Espírito,
ajudador, nosso auxiliador. Confiamos em Ti, ansiamos por Ti. Nós cremos que há mais. Nós cremos que há mais. Inspiração do Espírito sobre a vida dos seus filhos e filhas, Senhor. Esse fogo do Espírito sobre a vida dos seus filhos e filhas, ó Deus Santo. Esse renovo do Espírito sobre a vida dos seus filhos e filhas, Senhor. Essa cura que vem do Espírito. As águas que fluem do trono de Deus. As águas que correm do trono de Deus. As águas que correm na morada do Todo-Poderoso. Essas águas que trazem renovo, que trazem cura, que trazem de novo a esperança. Oh Espírito de Deus, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, esse mesmo Espírito que se manifestou na vida dos apóstolos, na vida dos pais da igreja, com poder, na vida dos mártires. Nós temos a mensagem do Evangelho como nosso bem mais precioso. Espírito Santo, imprima essa verdade nos nossos corações. Espírito Santo, nos ajude a mantermos o nosso olhar somente no Senhor. Espírito Santo, nos ajude a não sermos ludibriados com uma mensagem que não é uma mensagem que vem do Senhor. Espírito Santo, nos traga à memória todas as revelações do Senhor. Nos traga à memória todas as palavras que foram ditas, liberadas. Nos traga à memória todos os ensinamentos. Nós não queremos jamais nos afastar do Senhor. Firme os nossos pés na verdade. E a verdade é a sua palavra. A verdade é o verbo que se fez carne. A ti pertence a glória, Senhor.
A Ti pertence a honra, a Ti pertence todo o poder. Todo o poder pertence ao Senhor. Todo o poder pertence ao Senhor. Essa canção glorifica o santo nome do Senhor. Exaltado no céu. Galera, exaltado, exaltado nos céus. Eu louvarei, exaltado, sempre exaltado teu nome. Louvarei. Essa verdade é o Senhor. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Exaltado no céu. Exaltado no céu. Nós exaltamos o Teu nome, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Nós firmamos essa verdade para a eternidade. O Senhor é exaltado, para sempre exaltado, no céu, na terra e debaixo da terra. O nome sobre todo nome, o nome de Cristo Jesus. Nós abençoamos nessa noite seus filhos e filhas, ó Pai Santo. O Senhor nos leve para os nossos lares, sobre a sua proteção, sobre o seu cuidado, sobre a sua direção, Pai. Que essa palavra ministrada continue a tocar nos corações. Que o Senhor, no íntimo, Senhor, no secreto de cada um, o Senhor venha a trazer, ó Pai Santo, a chegar, melhor dizendo, Deus Santo, aonde a palavra humana não chegou. E que Teu Espírito continue a boa obra, conforme diz a Tua palavra, Senhor. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. O Senhor abençoe a sua igreja, o Senhor abençoe os seus filhos, o Senhor abençoe os seus servos, o Senhor abençoe todo aquele nessa terra que professa o nome de Cristo Jesus. Que o Teu reino avance, que o Teu reino prospere, que o Senhor nos use, ó Deus Santo, como ceifeiros dessa grande seara que está por vir, que já está preparado, e que o Seu nome seja glorificado por nós, através de nós. A Ti pertence a honra, a glória, todo o louvor. Nós abençoamos a Sua igreja e declaramos a vitória do Senhor, a vitória dessa igreja triunfante, para todos sempre. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Vai na paz de Cristo Jesus.